Bom dia, Fabiana. Bom dia, bom dia, bom dia, Ivone. Thanks God Every Day, de uma sexta-feira. Sextou, hein, meninas? Sextou e nós estamos como? Nós estamos firmes, né? Firmes na rocha. Esse negócio de sextou é engraçado. As pessoas já esperam, né, a sexta-feira para quê? Para voltar a mergulhar na inconsciência, né? Muito louco isso. Mas vamos lá então, mais uma vez, meditando aí no em Mateus 5, né, 23, vamos ler aí a palavra de Deus juntas. Portanto, se trouxeres a tua oferta no altar, e ali te lembrares de que o teu irmão tem algo contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e segue teu caminho. Primeiro reconcilie-te com teu irmão, e então vem e oferece a tua oferta. Bom dia, Vânia, bom dia. Interessante a urgência, né? Nós às vezes temos tanta urgência em querer agradar a Deus, nós temos tanta urgência em dizer que estamos bem, e a urgência do Senhor é justamente outra. A urgência do Senhor é o lech lecha. A urgência do Senhor é a viagem para dentro. Então ele fala, mais importante do que o que você quer mostrar para as pessoas, que você quer mostrar que você está bem, isso também é legal, mostrar que está bem, mas mais importante do que isso, mais importante que as práticas religiosas, inclusive, mais importante que tudo, é a viagem para dentro, é o lech lecha. É olhar para dentro e resolver as questões que às vezes uma vida inteira nos prendeu, né? Hoje de manhã, agora cedo, né? Antes de começar aqui, eu tava ali orando e falando com Deus, obrigada, Deus, obrigada, porque quando eu lembro como é que era a minha vida antes de fazer essa viagem para dentro, tanto que eu vivi presa, tanto que eu vivi longe da vontade de Deus, eu falo, meu Deus, eu perdi muito tempo. E por que isso acontece, né? Por que isso acontece? Acontece porque nós somos resistentes à ação de Deus. Esse que é o problema. Fala, André, não sou resistente não, eu sempre busco a Deus. Nós já chegamos muitas vezes diante de Deus com respostas prontas e já dizendo para Ele, tá tudo bem, eu tô ótima. Ou então a gente chora, mas depois a gente não quer mais falar sobre isso, né? A gente não quer ir para dentro, a gente não quer deixar Deus trabalhar. É interessante, a minha neta tem 5 anos, né? E a minha neta tá aprendendo a nadar. E é interessante que ela aprendeu os primeiros jeitos lá na piscina. E eu tenho 2 filhas que nadam muito bem, que fizeram aula, então assim, nadam de forma mais profissional, né? E as minhas filhas, elas querem ensinar mais um pouco. Tipo assim, a minha neta já não morre afogada, mas aquele negócio de cachorrinho, né? E as minhas filhas que sabem nadar muito bem querem ensinar para ela, e ela já vem. Quando a minha filha, né, que convive mais com ela, a caçula, fala, Bela, eu vou te ensinar a nadar. Ela já fala, não, titia, eu já sei. Todas as vezes que ela fala, já sei, o que acontece ali? Acontece um bloqueio. O bloqueio de não vou aprender mais, porque eu já sei. Então muitas vezes nós fazemos isso em relação aos nossos bloqueios emocionais. Nós queremos dizer que já está tudo bem. Então nós somos rápidos demais para dizer que está resolvido. Por exemplo, um dos maiores bloqueios que nós temos, maiores mesmo, assim, campeão total, é com mãe. Chegando agora o Dia das Mães, né? E a gente logo tem uma rapidez de dizer que está resolvido. E eu tenho sempre chamado aqui a atenção, né? Não diga que está resolvido. Se Deus trouxe alguma informação, se trouxe algum sentimento, pergunta ao Senhor qual é o próximo nível. E não dizer rápido, como a minha neta fala, já sei nadar. Ou seja, não vou aprender mais, que eu já sei. Então não diga já está resolvido, se Deus trouxer à sua memória alguma questão, alguma lembrança, né? Então muitos bloqueios mesmo, ele vem da mãe por um motivo muito simples. Porque mãe, ao contrário do que ele disseram para nós, mãe não é perfeita. O amor de mãe não é um amor incondicional. Só tem um que ama incondicionalmente. Quando eu olho tudo que eu já fiz, tanto que eu já afastei de Deus, e quando eu voltei, Ele estava me esperando do mesmo jeito. Esse é o amor incondicional. Mas se eu tratar mal a minha mãe, né, se eu tivesse tratado mal ela, se eu tivesse jogado os pés na minha mãe, não sei. Eu tô indo pra lá hoje, né? Vou passar o Dia das Mães com ela.
Ela tá lá toda feliz, me esperando, já arrumou o quarto, toda aquela questão de mãe, né, que é tão gostoso. Mas eu não sei se eu tivesse maltratado ela uma vida inteira, se ela estaria tão feliz de eu chegar lá. Então mãe não tem amor incondicional. E nós cobramos às vezes de mãe um amor perfeito. Por que eu tô falando isso? Porque lá atrás, quando a gente chegou com a nossa gestação, bom dia, Nath, bem-vinda, na nossa gestação, durante o período mesmo da gravidez, ou então na primeira infância, a nossa mãe, atenção, não foi perfeita. E alguns erros que às vezes a mãe comete, deixa marca na filha e nem a mãe sabe. E nem a filha, às vezes, ou o filho, percebe isso. Então, quem é que traz à luz isso? Quem traz à luz é o Espírito Santo. Por quê? Porque ele quer que a gente desbloqueie. Então, bloqueios, por exemplo, como bloqueios de rejeição, provavelmente ligado muito à mãe, ou então também a pai, né? A obesidade, tem luta aí com mãe e com pai. Então, nós temos muitas questões que ou nós temos coragem para enfrentar essas questões, ou nós não vamos não vamos sair do que eu chamo de deserto. Eu gosto sempre, quando eu falo essa cura das emoções, eu falo dessas 3 etapas, né? Tem algumas pessoas aqui que já leram o livro, né, o e-book que eu escrevi, e eu coloco bem isso. As fases são bem separadas: escravidão, deserto e Canaã. E às vezes a gente faz algumas confusões em relação a essa fase, e eu fiz muito essa confusão. Por isso que eu coloco lá no livro dessa forma e coloco aqui pra vocês, porque eu fiz muita confusão. Eu vivi os meus sofrimentos, minhas faltas de resultado em algumas áreas específicas da minha vida, e eu falava com o Senhor: Senhor, quando é que vai acabar esse deserto? Não é que deserto demorado, né? E um dia Deus falou comigo: mas você nem entrou no deserto, você tá querendo que acabe como, né? Na verdade eu estava falando da escravidão. Então nós podemos confundir escravidão com deserto, e isso é ruim demais. Por quê? Quando eu confundo essas duas fases da minha vida, que você pode chamar do que você quiser, eu que estou chamando aqui de escravidão e deserto, é porque quando eu confundo, eu não entro no processo. Porque o processo, ele só está no deserto, ele não está na escravidão. Eu gosto sempre de falar isso para que a gente fique incomodado. O sofrimento da escravidão é um sofrimento infrutífero. Ou seja, eu só sofro, mas eu não chego em lugar nenhum. O sofrimento do deserto também é sofrimento, porque eu mexo em questões que eu estou, né, ali, mas é um sofrimento que vai dar fruto. E o fruto qual é? O fruto é a próxima fase. E a próxima fase, depois do deserto, é Canaã, as promessas do Senhor, né? Então, tem uma passagem muito conhecida que Jesus fala: se você está cansado, vem a mim. Por quê? Porque meu fardo é leve, meu jugo é suave. Então o que significa isso dentro dessa questão aí dos bloqueios e desbloqueios, né? Nós temos tanto medo às vezes de sofrer mexendo em coisas antigas, mas o Senhor Jesus já nos garantiu que é leve, é suave. André, mas não vai doer? Vai doer também, vai doer, porque quando eu lembro lá atrás o que aconteceu, alguma coisa que é mais dolorida, vai doer, mas é uma dor que vai dar fruto, é uma dor pontual. E o Senhor traz com tanta leveza para nós, que o bom seria que nós confiássemos. Seria muito melhor parar de resistir, né? Então, quando eu olho o que eu permiti que Deus trouxesse a memória para mim, quando eu olho a leveza que minha vida se tornou depois que eu permiti que o Senhor me curasse, eu só desejo para todo mundo essa vida. Essa é a Canaã, né, em cada área. Essa é a Canaã. Porque às vezes nós confundimos um pouco Canaã com, por exemplo, pensa que a vida plena, ela vai vir depois da morte. A gente confunde às vezes o reino com o que vem depois da morte. A gente pensa que o reino de Deus, ou seja, o melhor de Deus para nós, vai vir depois da morte. Não está errado, mas não é toda a verdade. Na verdade, começa aqui. Vocês já pararam para pensar por que será que Jesus fala assim: é chegado o reino de Deus? Falou, né? É chegado o reino de Deus. Quando que Jesus falou isso, né? Nós não éramos nem nascidos, né? Nós que estamos aqui, nós não éramos nem nascidos. E Jesus falou: é chegado o reino de Deus. Isso tem que trazer para nós um questionamento, mas nós temos que ficar bem intrigados com isso. Como que é chegado o reino de Deus e eu nasci depois disso e eu não morri ainda? Então é chegado como se eu não vi ainda? É porque o reino de Deus, ele começa aqui. Canaã, ele começa aqui.
Não é tudo que nós vamos ter, nós temos muito mais para depois da morte, depois do julgamento, depois que nós estivermos ali na glória, quando a gente voltar para casa. Isso aí nem se compara, tudo que vai acontecer, mas começa hoje, começa aqui na terra. Por que nós estaríamos aqui depois que Jesus falou é chegado o reino, se o reino não é para agora? É chegado o reino. O reino é para agora. E o reino, ele é essa vida abundante que Deus traz para nós, né? Então a vida abundante, o que é a vida abundante? São todas as áreas. Então você pode colocar nome nas áreas, você pode chamar a área espiritual, a área sentimental, relacional, né? Relacionamento com uma pessoa, cônjuge, mas também relacionamento com pessoas, né? A área física, está no meu peso ideal, está na minha saúde ideal, viver de forma plena na minha saúde, no meu corpo físico, a área financeira, né? Todas as áreas. E o que nós fazemos muitas vezes que vai assim de encontro com o reino? É a gente achar que uma área não precisa estar bem, porque eu estou bem em outra área. Isso é escassez, né? Quando eu falo assim, não, mas tudo bem que a minha sexualidade, ela não sou feliz, não tenho plenitude na sexualidade, mas o que importa, o meu marido é muito bom, né? Eu tenho uma pessoa bacana demais, uma serva do Senhor, que se tornou amiga, né, do esposo. Se tornou amiga, só amiga, não, amiga nós temos que ser, né? Só amiga, né? Então eles vivem como dois irmãos, eles não têm sexualidade no casamento deles. E um dia ela falou comigo, André, o que eu posso querer mais, né? Deus me ama, eu tenho filhos maravilhosos, eu tenho um marido fiel, um marido bom, né? Então o que eu posso querer mais? O que é sexo perto de tudo isso? Sexualidade faz parte da plenitude. Então quando eu tiro uma parte, pode ser qualquer parte, pode ser o financeiro, fala, não, mas eu tô sem dinheiro, mas eu tenho uma família maravilhosa. Todas as vezes que eu fico tentando justificar a falta, eu estou reforçando que eu não quero mexer naquela área. Só que o Senhor, Ele não veio trazer, né, ao contrário do que muitos de nós podem ter aprendido, né, que Deus veio trazer para nós a espiritualidade, a vida em família e pronto, acabou. Não, Deus veio trazer para nós uma vida em plenitude, todas as áreas. É lícito eu e você querer alguma coisa que nós ainda não temos. E o mais interessante é saber que o nosso maior bloqueio tem a ver com o nosso propósito. Então aquela área que eu estou querendo esconder, que eu estou querendo colocar como menos-valia, essa área é a área que Deus quer me usar para chegar em outras pessoas. Por exemplo, essa aqui, falando assim, eu lembrei de duas, né? De duas clientes, na verdade, pessoas próximas de mim, que eu convivo há muito tempo. As duas são muito bem casadas, homens maravilhosos, famílias bem estruturadas, financeiro bacana, e as duas não têm a sexualidade na sua plenitude, e as duas justificam que não precisa porque já tem coisas demais. Só que as duas estão dentro de comunidades, né? Vivem a espiritualidade e elas poderiam testemunhar ali dentro. Quantas mulheres que estão ali que sofrem, só que segundo elas, é o que elas me contaram, né? Não sei, nem preciso saber, segundo elas os maridos são fiéis, são homens de Deus, são maridos fiéis. Só que quantas que estão ali do lado dela, que o homem, por não ter a sexualidade na sua plenitude, ele está buscando fora, ele está se resolvendo de outra forma. E esse testemunho, se ela recupera isso, se ela tem a plenitude dentro do casamento dela, da sexualidade, imagina o testemunho dessa mulher dizendo para todas as outras mulheres que sim deve, que sim pode, que sim é de Deus e que sim faz parte da plenitude. Então o nosso maior bloqueio, ele sim tem intimidade com o nosso propósito. Deus quer nos usar naquilo. Só que quando eu falo, não precisa, não quero, não, igual a minha neta, já sei nadar, ninguém precisa me ensinar a nadar, que eu já sei nadar, ou seja, você segura ali e fala, não, põe um pé na porta, né? Não, Senhor, não entra nisso aqui não, que não precisa. Não precisa, pode ficar aí fora, nessa porta você não precisa entrar. Quando nós falamos isso, por exemplo, a questão da sexualidade, ela traz informações. Esse bloqueio traz dentro dele informações. Quais são as informações? Só você pode saber, só eu posso saber. Por exemplo, eu tinha bloqueio de sexualidade, eu tinha. Mas de onde que vinha? Eu nunca fui abusada, nunca tive nenhum histórico desses, assim, não, nada mesmo. Mas eu fui criada dentro de conceitos que me bloquearam. Conceitos da minha mãe, do meu pai, da minha avó. Minha avó era muito dura, né? Então minha avó, ela criou 5 filhas, mulheres, e ela não tinha marido. Ela era divorciada, isso, quantos anos? 70 anos atrás, né? Então ela criou as filhas dela
com muito medo que alguma se perdesse. Não era assim que falava antigamente? Perder a virgindade, né? Então ela tinha muito medo. E deu certo assim, né? Do projeto dela lá deu certo, porque ela casou todas, né? Segundo ela, virgem, né? Não sei, né? Então ela conseguiu essa proeza sozinha, sem esposo. E aí, o que ela fez? Na verdade, ela conseguiu isso bloqueando as 5 filhas para a sexualidade, que automaticamente bloquearam a próxima geração, que no caso é a minha geração. E todas as primas, né? Então nós somos muitas mulheres. Na casa da minha mãe, então minha mãe, elas são 5 lá. E na minha casa nós somos 4 filhas, né? Então o que uma mãe bloqueada faz com os filhos, né? No caso nosso, as filhas. Bloqueia também para a sexualidade. Por quê? Porque ela tá bloqueada. Então eu lembro das frases, né? Dizendo assim, o povo fica falando de novela, antigamente é muito negócio de novela, né? Todo mundo assistia novela junto, né? E falava assim, não, o povo fica novela aí falando que sexo é bom. Que mentira. Então nós podemos ser bloqueados por nossa própria experiência, por ouvir conceitos de forma repetida, ou então por experiências de outros, né? Então sempre a minha avó e minha mãe trazia informação para nós de alguma mulher que tinha se ferrado, né, porque tinha tido o sexo fora de hora, enfim. Então trazia histórias muito pesadas para reforçar. Então uma geração bloqueada bloqueou toda a outra geração, e dentro desse bloqueio cada um reage de um jeito, né? O bloqueio, ele te prende e cada um se vira de um jeito. Uns se viram não querendo, outros se viram querendo demais, de maneira desordenada. Então cada ser humano, quando ele está bloqueado, ele tem uma forma de reagir. Pode ser no excesso, pode ser na recusa, pode ser falando para a próxima geração, né? Então tudo isso acontece. E baseado em quê? Baseado nos bloqueios. Então isso tudo nos tira da vida plena. E eu estou falando... Pois é, eu lembro demais, né, do seu pai também sempre falando, né, cuidado com o homem só quer sexo. Eu lembro de uma frase que eu ouvia na minha casa que era assim, quem gosta de sexo é homem. Então a mulher, ela é usada, né, ali para resolver a questão do homem, né. Então tudo são questões que ficam dentro de nós. E aí agora, cada um reage de um jeito. É importante entender isso, que nem todo mundo que é bloqueada sexualmente não gosta de sexo. Não gostar de sexo é uma forma de, entre aspas, resolver a situação. Mas pode ser também que a pessoa começa a se dar demais. E cada dia com um homem diferente. E não consegue se resolver. E ela não tem noção do que está acontecendo. Na verdade, é o bloqueio, né? Ou então é o medo de se entregar. Tudo isso são respostas ao mesmo bloqueio. Como nós somos seres individuais, cada um responde de um jeito. Eu estou falando aqui de sexo, mas é a mesma coisa com qualquer bloqueio. Porque, por exemplo, o bloqueio em relação a dinheiro, né? A nossa nação é muito bloqueada em relação à questão de prosperidade, né? Quando você pega o povo norte-americano e o povo brasileiro, você vê bastante a diferença, né? Então nós somos criados com mais essa ideia que existe virtude na pobreza. Não existe virtude na pobreza. Pode ter a virtude no pobre, mas na pobreza não existe nenhuma virtude. Então nós temos essas ideias trocadas, essas ideias equivocadas, e nós fazemos o quê? Nós somos bloqueados, respondemos àquele bloqueio e bloqueamos a próxima geração. Aquele livro, O Segredo da Mente Milionária, né? Fala muito sobre isso, de Harvey Eker fala muito sobre isso, falando de dinheiro. E ele fala que pensamentos geram sentimentos, que geram ação, que geram resultado. Essa frase ele fala lá em relação a financeiro, porque o livro ele é de foco financeiro. Mas essa frase, ela encaixa com qualquer coisa. Vai na sexualidade, vai na amizade, vai em tudo. Então se eu sou bloqueada, por exemplo, bloqueio de rejeição, então eu fui rejeitada lá por minha mãe, por meu pai, por alguém, por minha avó, por minha infância lá. E eu trago essa rejeição para a vida adulta. Então eu começo a achar que os meus amigos vão me trair, que o meu cônjuge ou meu namorado, ou quem eu estou, vai me trair. Eu sempre sei, é uma certeza, que eu vou ser rejeitada de novo. Porque o meu bloqueio me leva para esse sentimento. E cada um vai reagir de uma forma diferente. Então, voltando à frase, pensamentos geram sentimentos. Então tá um pensamento na minha cabeça, a certeza de que eu sou rejeitada, que eu não tenho tanto valor, aí vem junto a autoestima e vem uma série de consequências, e aí gera o que? Sentimento. Eu me sinto assim. Então se uma pessoa, por exemplo, passa por mim e não me cumprimenta, eu me sinto rejeitada. A pessoa não me rejeitou. Quando alguém não gosta de mim,
E é natural as pessoas não gostarem da gente, porque nós não somos, nem Jesus agradou todos, né, como diz a frase. Então é normal alguém olhar pra mim e falar, nossa, que menina isso, que menina aquilo, não gosta e tal. Só que quando a pessoa, eu fico sabendo que a pessoa não gosta de mim, e aí eu me sinto rejeitada, é um sentimento, né? Então o pensamento gerou o sentimento, e gera uma ação, aí eu começo a não querer, né? Eu não querer resolver aquela situação, eu não quero me envolver com as pessoas, eu não quero me entregar no amor, eu não quero confiar nas pessoas, eu começo a fazer coisas que geram o quê? O resultado está na minha vida. Aí a pergunta que o livro faz, e que a gente traz para cá também é, então mas o que gera o pensamento? Se pensamento gera sentimento, que gera ação, que gera resultado, mas o que gera o sentimento? Né? Lá ele chama de programação mental, aqui nós chamamos de bloqueio. Então o bloqueio gera em mim então pensamento, são as certezas entre aspas, né? Então eu tenho certeza de que eu não tenho valor. Às vezes não está tão claro isso na minha cabeça, mas eu me sinto assim em relação às pessoas e acaba que as pessoas não me valorizam. Então o meu bloqueio tem certeza, né, da sexualidade, eu tenho certeza, um sentimento muito forte dentro de mim, eu tenho certeza de que o homem vai me trair, de que o homem vai me usar, de que o homem não vai me valorizar, que eu vou ficando mais velha e que o homem vai me trocar por uma mais jovem. Então são certezas que vêm de onde? Vem lá do bloqueio, a programação mental que o T. Harv Eker chama no livro, né? Então na verdade é tudo uma coisa só, vem tudo do bloqueio. Mas para fechar a nossa semana, eu queria tanto fazer uma transferência aqui agora pra vocês. Uma transferência assim, ó, tipo, pega isso como uma verdade absoluta. É chegado o reino. Deus quer. O Senhor quer nos curar de tudo isso. Ele olha pra nós, Ele não tá aguentando mais ver a gente preso nos bloqueios. Não sou eu que estou cansada só com o meu fardo. Na verdade, o Senhor cansa só de me ver nessa agonia, nessa angústia. Então aquilo que eu não tenho ainda, qualquer área que seja, aquilo que eu não tenho ainda resultado que eu quero, aquilo que eu não tenho ainda o melhor de Deus, Deus olha e fala, não acredito que você está sofrendo ainda, vamos resolver esse negócio urgente. Então para de dizer que está resolvido, né? Para de dizer que não é importante. Para de dizer que Deus não quer isso, né? Deus quer tudo o melhor, né? A palavra de Deus diz que Ele acolhe, né? Que Ele entrega para nós o nosso desejo do nosso coração para que nossa alegria seja completa. Olha que coisa mais linda! Então nós desejamos e Ele quer entregar para que a nossa alegria seja completa. É isso que Deus tem para mim, uma vida completa, para mim e para você, uma vida completa, uma vida plena, uma vida abundante em todas as áreas da nossa vida. Mas existe, nós temos que ter essa consciência, existe quem quer nos segurar longe disso, né? Não é o Senhor. O Senhor traz para nós a oportunidade de uma vida plena aqui ainda, neste tempo e neste lugar. O reino de Deus é chegado e começou aqui agora nessa terra. Muito obrigada pela sua companhia. Eu vou ficar uma semaninha sem aparecer aqui. Eu vou ficar na casa dos meus pais, são idosos, né? Então para não fazer live logo cedo e tudo, então eu não vou vir na semana que vem. Mas depois, assim que eu chegar aqui na outra semana, já estou junto com vocês de novo. Obrigada pela sua companhia, Deus abençoe a sua vida e até na outra semana, se Deus quiser.